Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, dia 14 de julho de 2023, em torno de 10 da manhã, resolvi compartilhar um tema que, em tese, parece ser simples ou comezinho, mas nos possibilitará a fazer uma grande reflexão acerca da real situação em que se encontra o bacharel de Direito em nosso país. E esta é a razão pela qual escolhi como tema de hoje, abre aspas, você sabe o que um bacharel de Direito sem a OAB pode fazer? Sob a perspectiva profissional, fecha aspas. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo e maior poeta inglês a saber, William Shakespeare. E antes mesmo de adentrarmos no ponto de fundo ou de mérito da presente temática, convido os senhores e as senhoras, dando as boas-vindas para ambos, a se inscrever no presente canal da Cidadania, com o propósito de poder, para além de me motivar a continuar a fazer os respectivos vídeos, aulas, para compartilhar diariamente de forma gratuita com os senhores e as senhoras, estudantes de Direito, estagiários de Direito, operadores de Direito dos mais diversos e colegas advogados, que de alguma forma têm interesse em algo que eu estou a falar no presente vídeo aula, e sem deixar de lado, contudo, a sociedade representada por expressivos 203 milhões de brasileiros, conforme o último censo do IBGE de 2023. Razão pela qual convido os senhores e as senhoras de forma humilde, sem nenhuma pretensão de esgotar as mais diversas e complexas matérias que odiernamente e atualmente venho compartilhando de forma gratuita com os senhores e senhoras, para além de me continuar a motivar, ou sim por via reflexa também possibilitar que o presente canal da Cidadania cresça e tenha como alimento o seu like, a sua inscrição, o seu comentário de forma respeitosa, educada e elegante. Sobretudo que, se gostar do presente vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas para que as mesmas, assim como você que está a me ouvir, possam ter acesso a esta informação jurídica inerente ao devido exercício da cidadania. Dito isto, já passo diretamente para o pano de fundo ou de mérito da presente temática, no sentido de dizer, por que não dizer, lembrar que, odiernamente ou atualmente, não vem sendo tarefa fácil delimitar os verdadeiros contornos e alcance das mais diversas agruras, e por que não chamar de sofrimento, do corpo, da alma e do espírito, quando a gente se depara com um bacharel em Direito, notadamente, que não consegue passar na OAB e, por via reflexa, também não consegue dar início a seu ministério de advogado na acepção jurídica do artigo 133, caput da Carta da República, que diz que o advogado é literalmente indispensável à administração da justiça. O fato é que as estatísticas saltam os olhos. O número de bacharéis que se inscreve nos mais diversos números de exames da OAB e, ao revés, não consegue passar nem na primeira fase, e muitos conseguem passar na primeira e não conseguem passar na segunda, e assim sucessivamente. As razões são diversas que não irei adentrar nessas razões, porque é uma questão até de foro íntimo de cada um, que passou e que não passou, e por que não passou,
Tem aquele ditado que diz, né? Cada um sabe onde aperta o seu sapato. É exatamente assim. A melhor maneira de entender o nosso semelhante é se colocar no lugar dele. E eu sei, já senti a dor do corpo, da alma e do espírito de passar. No meu caso, eu passava, mas meu nome não saía na lixa. Mesmo fechando a prova, acertando tudo, meu nome não saía na lixa. É por isso que eu digo que as razões são inúmeras. E também defendo, sem nenhum demérito ao exame, na qual passei com meritocracia, uma das provas mais difíceis, mas não posso me calar quando eu tenho voz de um advogado constitucionalista na acepção jurídica do termo 133 da cabeça do artigo da Carta da República de 88, quando eu vejo muitas pessoas que, assim como eu, estudaram, assim como eu, 5 anos na universidade, e muitos brilhantes bacharéis que existem, e não são poucos, cada dia. Somente para você ter uma ideia, existe hoje no Brasil em torno de 1.755 cursos superiores ofertando o curso de Direito. Diversamente Portugal, que, salvo o melhor juízo, só tem apenas 15. Não obstante, né, claro, a gente tem que usar o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em conta que se de um lado Portugal tem apenas 10 milhões de brasileiros, de portugueses, ao revés do Brasil, segundo o último censo do IBGE, publicado recentemente, conta com uma população expressiva de 203 milhões de brasileiros, e eu, com devido respeito, entendo ser maior, até porque muitos licenciadores não conseguiram consultar os dados em muitas residências. E essa foi a razão pela qual, em tese, talvez, é claro que existem diversos outros motivos, né? Pessoas que estão estudando mais, estão deixando o casamento de lado, deixando a opção de ter filho de lado, prorrogando, e acaba, a maior parte das vezes, nem tendo. Os motivos são diversos. O fato de o licenciador não ter conseguido entrar em todas as residências que visitaram, e assim sucessivamente. Mas o fato é que não há como se calar diante de tantas agruras. Tem estatísticas que provam que tem bacharel que até suicidando. Isso é um absurdo. Isso é uma coisa que fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Não obstante, porque não consegue passar. Eu conheci, já tive a ímpar oportunidade, triste, né? Não posso nem dizer ímpar, triste oportunidade de encontrar diversos colegas formados e mudaram até de profissão porque não conseguiram passar no exame de ordem. Colegas da minha própria turma mudaram, abandonaram o direito. Tem um outro que foi ser dançarino porque não conseguiram passar no exame de ordem. E outros até que passam, mas não conseguem se identificar, porque a profissão do advogado, em que pesa, sem nenhum demérito a nenhuma outra, não é uma profissão para qualquer um. É uma profissão para intelectual, sem nenhum demérito àqueles que pensam em sentido contrário. E muita gente mesmo passando, porque para passar em concurso é técnica. Concurso é, como defende Mike Sandel, na teoria do mérito. Nem sempre escolhe os melhores. E não à toa a gente se depara com decisões, cada uma mais teratológica do que a outra, para não dizer outra coisa, ao longo desses quase 15 anos de advocacia. Mas o fato é que eu não posso me calar quando sobretudo, não posso deixar de me colocar no lugar daqueles estudantes que, não obstante terem colado grau igual a mim, ao revés e na contramão da razoabilidade, da proporcionalidade, lamentavelmente, repito, lamentavelmente, não conseguiram aprovar
ou aprovasse um exame de ordem para dar início à sua profissão, a ponto de dizer que hoje, sobre o modelo existencial e sem nenhum demérito ao exame de ordem, até porque o Supremo Tribunal Federal, em 2011, por maioria do plenário, ou seja, 9 ministros, declararam constitucional o exame de ordem com base no artigo 5º, inciso 13, que é a norma de eficácia contida, cuja relatoria fora do eminente ministro Marco Aurélio, mas o Supremo, quando declarara constitucional o exame de ordem, foi exatamente porque o artigo 5º, inciso 13, trata de uma norma de eficácia contida e pode sofrer restrição, assim como também ampliação de seu alcance. E a Lei 8.906 veio restringir legitimamente, não obstante, sob o aspecto da equidade ou da justiça, muitos não entendem, mas sob o aspecto apenas para enaltecer que eu não estou aqui fazendo nenhum demérito à importância do exame de ordem. Pois mesmo existindo o exame de ordem, a gente vê aí casos absurdos, sem entrar no mérito. Pessoas que perdem prazo, advogado que perde prazo, advogado que é para entrar com um procedimento, entra com outro, sem citar nome, e joga o direito de ser constituído por terra. Por isso que eu digo que, diversamente de muitas profissões, advogado é uma profissão séria. O advogado tem que, para além de ter muita intelectualidade, muito preparo, muita cuidado jurídico, muito senso de ponderação adequada. Não à toa, nos termos do artigo 133, o advogado é o primeiro juiz. Por que eu digo que o advogado é o primeiro juiz? Porque é ele que tem o primeiro contato com o sofrimento das pessoas, dos mais diversos sofrimentos de abuso de direito do poder público, sem nenhum demérito também ao mesmo. Omissão estatal. Muitos eminentes procuradores, na qual os tenho na minha mais alta conta, de forma legítima, repito, de forma legítima, alegam, em tese, o princípio da reserva do possível para deixar de implementar ou até mesmo cumprir determinada política pública, com base na premissa de que, se de um lado as demandas sociais são infinitas, ao revés, os recursos públicos são limitados e deve obedecer rigorosamente à lei orçamentária, sob pena de improbidade administrativa. É exatamente disso que estou a falar. Não há como entender ou entendermos com todos e alcance desse estado de coisa pensando apenas numa horizontalidade. A gente precisa verticalizar, ou seja, contexto, sem fazer demérito nem A, nem B, nem C, até porque eu não posso jamais dizer que por mais que ache injusto, eu não posso dizer que é ilegal o exame de ordem, porque para além de a Lei 8.906 de 94 ter regulamentado o artigo 5º, inciso 13 da Carta da República, que é a norma de eficácia contida, em que pese o exame de ordem também serve para, de alguma forma, aprimorar o devido exercício da advocacia no país. O fato é que o advogado, quando digo que o advogado, para além de ser essencial à administração da justiça e ser inviolável pelos seus atos profissionais no limite da lei, ou sim por via reflexa, o advogado, quando fala que é o primeiro juiz, é porque é ele que tem o primeiro contato físico com a demanda de seus clientes, seus constituintes. É ele que sente o sofrimento, a supressão de seu direito, o abuso de seu direito, a sua propriedade violada pelos mais diversos institutos possessórios, esbulho, ameaça,
etc. Direito de saúde negado, direito, segurança pública, o direito à saúde pública, que faz com que as pessoas entrem na fila do SUS pelos mais diversos motivos. Conforme tem dois vídeos aulas aí falando sobre a saúde pública e privada, o direito que você tem na saúde pública e privada, independentemente de plano de saúde. Veja, está aí, em dois formatos, em dois vídeos aulas, que eu falo qual o seu direito na saúde pública e privada, que você pode fazer. Vejo, portanto, que não há como encalar diante de tanto sofrimento dos bacharéis em direito, que não obstante serem formados igual a mim, passaram 5 anos na universidade, muitos fizeram até pós-graduação, lato sensu e estrito sensu, na verticalidade de mestrado, doutorado, pós-doutorado, ao revés não conseguem, eles conseguem ser mestre, conseguem ser doutor, conseguem ser analista judicial, conseguem ser técnico judiciário, porque é privativo de bacharel, mas não conseguem ser efetivamente advogado. Por quê? Porque precisam passar no exame de ordem. Ou seja, o advogado, existe mais de 99% de atividades que são eminentemente restritas e privativas de advogado, bem como atuado no primeiro e segundo grau, conforme o artigo 1º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. A constitutiva de empresa, pessoa jurídica, tem que ter o aval do advogado. Até mesmo no juizado criminal, matéria criminal, tem que ter advogado. Na Justiça do Trabalho, grau de recursos, ação rescisória, não obstante existir o justo postulante, mas está muito restrito, notadamente com a última reforma. Habeas corpus, você imagine um habeas corpus que pode, por qualquer cidadão pode entrar com habeas corpus, independentemente de ser um advogado, mas imagine como aqui uma pessoa comum vai ter tecnicismo jurídico para propor um habeas corpus. O fato é que o Estatuto da OAB, artigo 1º, diz ser privativo de advogado a postulação do primeiro ao último grau, ou seja, do primeiro até o Supremo Tribunal Federal. Atividade de consultoria também. O bacharel nem consultor, nem assessor jurídico pode ser na acepção jurídica do Estatuto. Vejo, portanto, como um simples, sem nenhum demérito ao mesmo, que eu fui também estagiário de Direito, com muita honra, por 2 anos. Pude aprender muito. Mas há quem diga que um estagiário de Direito tem mais poder do que um bacharel em Direito. Por quê? Porque o estagiário em Direito, ele tem, pelo menos na minha época, se não mudou, nos 2 últimos anos do curso de Direito, ele pode se inscrever na Ordem dos Advogados do Brasil, na qualidade de estagiário, receber uma carteira e ter um colega para começar a advogar, ou seja, um colega respondendo e assinando junto com ele. Não obstante ele estar limitado a esse colega, mas ele já começa a sentir o gosto da coisa, a ponto de que tem muitos aí dizendo que estagiário de Direito tem mais poder do que bacharel. Porque o bacharel, você para ser estagiário, até para ser estagiário, você não pode ser bacharel. Porque se você é bacharel, você nem estágio você pode fazer mais. Você, para ser inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, que depois dos 2 anos deve ser ipsilício automaticamente cancelada. É isso que rege o Estatuto. Vejo, portanto, que não exige quase nada para o bacharel em Direito, salvo se ele quiser, por exemplo, tiver conhecimentos
jurídicos e pedagógicos para ministrar aulas, que até isso, para ele conseguir aulas no modelo atual, ele tem que ter no mínimo mestrado ou doutorado, e no pior das hipóteses, uma especialização lato sensu. Mas o fato é que um estagiário de direito acaba tendo mais poder, é claro, para ser estagiário de direito só pode ser durante os 2 últimos anos. Depois disso, você é graduado em direito, tem um título de bacharel em direito e você não consegue ser nem estagiário de direito. Vejam o problema, a celeuma que o bacharel se encontra. E essa é a razão pela qual hoje eu fui instado ou provocado no meu tirocínio da razão, no imparo da tentativa, de alguma forma tentar jogar luzes de Santo Agostinho a esta dialética que não vem fazendo a menor cerimônia, tampouco hesitando em roubar o sono, por que não dizer a paz cosmológica ou espiritual, e por que não se dizer profissional, de milhares e milhares de bacharéis que não conseguiram, lamentavelmente, ainda ser aprovado no clássico exame de ordem. Há quem diga que o exame de ordem fora literalmente instituído como uma espécie de reserva de mercado. Em tese, quem defende essa premissa não está de todo errado, porque acaba mesmo selecionando, não obstante muitos que passam no exame de ordem, porque aprenderam a técnica de passar em concurso, que o exame de ordem é o mesmo modelo dos concursos, é um exame de ordem unificado, como é o Enem. Muitos passam, mas não conseguem se identificar com o direito, porque tem que haver a vocação para ser advogado. Muitos colegas até que passaram, mas não conseguem nem pagar o escritório. Os motivos são muitos de quem passa e de quem não passa, mas nada é pior, repita-se, nada é pior daquele que não conseguiu passar ainda, porque o estagiário tem mais poder, o estagiário de direito tem mais poder do que ele. Quando ele trabalha, e isso eu não estou desconhecendo, que existem muitos bacharéis trabalhando nos mais diversos milhares de escritórios do Brasil inteiro, como assessores, sendo verdadeiros rábulas, verdadeiros secretários de advogado. Mas ele não pode subscrever nada, ele não pode ir para uma audiência, ele não pode fazer uma sustentação oral, enfim. O estagiário vale mais do que ele, ou seja, o estagiário tem mais poder do que ele, em razão, notadamente nos 2 anos, nos 2 últimos anos de prática jurídica, que ele tem, se ele tiver a carteira da OAB com de estagiário. Depois que coloca lá grau, ele automaticamente essa carteira é suspensa, é cancelada. Veja, portanto, a dialética que se encontra os bacharéis em direito. É claro, portanto, que não devemos duvidar em reconhecer ou reconhecermos que o bacharel em direito pode fazer, por exemplo, concurso para analista judiciário, técnico judiciário, que é privativo de bacharel em direito, e muitos concursos que são, por exemplo, o que me vem à mente, os primeiros são esses mais clássicos, técnico e analista judiciário, que basta ser bacharel em direito, que ele consegue fazer. Mas ele não vai conseguir, até para ser pode até, por exemplo, o bacharel em direito ser juiz. Agora, se ele, por exemplo, fizer muitos cursos, conseguir muitos títulos, porque existe concurso, ele não pode ser, por exemplo, ele pode ser até hoje, até para ser defensor público, que o defensor público tem uma legislação própria e não exige em tese. Ele não
exige que o defensor público esteja inscrito na OAB, mas exige que seja advogado. Então, para ser defensor público, não pode ser bacharel somente. O fato de o defensor público não ser obrigado e não estar regido pelo Estatuto da OAB, não quer dizer que ele não tenha sido aprovado. O que não se exige é que ele esteja inscrito, pagando anuidade. Assim como advogado também, para ser advogado da AGU, nas 4 denominações, bem como advogado da União, procurador do Banco Central, procurador da autarquia do INSS, IBAMA, universidades federais, procurador da Fazenda Nacional, não obstante eles não estarem regidos pelo Estatuto, todavia, eles têm que estar inscritos devidamente na OAB, com uma única ressalva de que, diferentemente de advogado particular como eu, se tiver mais de 5 demandas em outro estado, tem que fazer a inscrição suplementar. No caso dos advogados da União, ficou pacificado em normas interna corpus que eles não precisam, por exemplo, fazer, eles atuam no Brasil todo para atuar com a única inscrição do seu estado. Eu, por exemplo, se eu fosse advogado federal, procurador federal, advogado da União, procurador da Fazenda Nacional, o procurador do Banco Central, não é necessário para eu atuar nos 27 estados da federação me inscrever em cada estado, onde tivesse excedesse, claro, né, 5 demandas. Até 5, o advogado particular pode. Mas o advogado da União não precisa. Nas 4 denominações. Já o defensor, não obstante ele não estar vinculado também ao Estatuto da OAB e nem sequer precisa estar inscrito, mas ele precisa ser advogado para ser aprovado no concurso, porque é condição sine qua non. Veio, portanto, o quão supressor e o quão complexo é a situação do bacharel em Direito. Ah, você vai dizer, não, mas ele pode ser o quinto, existe o quinto, o artigo 94, que diz que 1/5 das vagas dos tribunais de segundo grau até o Supremo serão preenchidos por advogados com mais de 10 anos de atividade, deu? Mas para isso, como é que você vai fazer? Tem que ser advogado, a condição é advogado. Ele não diz que é bacharel, o artigo 94 fala em advogado. Conforme irei ler aqui, artigo 94, que trata exatamente do quinto constitucional. 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados e do Distrito Federal e territorial será composta de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada com mais de 10 anos. Ele não fala é somente bacharel, ele fala advogados. Veja, portanto, que você precisa, para você fazer parte do quinto, eminentemente, necessariamente ser advogado. Menos para aqueles que dizem, mas o bacharel pode ser ministro, pode ser isso. Não pode, porque aqui ele não fala que é somente, ele fala que é advogado. Existe reserva de aprovação no exame de ordem. Veja, portanto, que não sobra quase nada sobre o aspecto jurídico, sobre o aspecto legítimo e legal para o bacharel fazer. Não é como os bacharéis estão indo para a plataforma. Plataforma do YouTube, plataforma do Twitter, plataforma do Instagram, notadamente do YouTube, que eles chamam política lá de remuneração, quando o canal é habilitado. Veja, portanto, a situação, a dialética do bacharel em Direito. Conheci um bacharel em Direito, era um grande amigo. Fiquei perplexo quando encontrei ele certa feita, vendendo tapioca na calçada. Vendendo tapioca, vou citar o nome porque vendendo tapioca. Estou falando aqui, não estou fazendo nenhum demérito ao bacharel, não. Eu estou aqui defendendo. Eu estou aqui só dizendo a situação, a dialética. Inclusive, só esse colega, a última vez que eu soube, até a mulher ter deixado ele. Por quê? Porque ele, somente como bacharel, não conseguia ganhar dinheiro. E não consegue. Advogado inscrito, está difícil pagar a própria OAB. Imagina o bacharel que não pode fazer ipsilitz nada. Você está sentindo o espírito da coisa. Eu não estou aqui
Faz não demérito a nenhum colega bacharel, que eu sou bacharel também. Eu estou fazendo demérito a um sistema. É um sistema que não fecha a conta. E aí, eu entendo, com devido respeito àqueles que, por algum viés político, ideológico, filosófico e jurídico, pensam em sentido contrário, que isso é democracia, e não estou aqui, repito, faz nem um demérito ao exame de ordem, na qual fui aprovado não somente um, mas para compartilhar com os colegas bacharéis, tentar compartilhar a dor, não somente dos bacharéis que não conseguiram aprovação do exame de ordem, como de suas famílias. Tem um colega que encontrei também na minha turma, mudou de curso, teve um que foi ser bailarino, teve outro que foi para uma área totalmente diversa. E os motivos são muitos. E isso realmente me vem à mente aqui o que defende a teoria do método de Max Sandel, como também foi objeto de um vídeo aula que eu falei da tirania do método na educação, se estendendo também às profissões. O exame de ordem se aplica perfeitamente à tirania do método do escritor norte-americano que há 2 anos publicou uma respectiva obra no sentido de criticar os sistemas, os modelos democráticos, bem como o que elegeu o ex-presidente Trump, mas a crítica dele é voltada de forma construtiva, mais ainda para os sistemas de inclusão de cotas, na qual o Brasil tem o modelo do SISU, para quem colocou grau, para quem estudou em escola pública, SISU, ProUni, SISU para quem terminou ensino fundamental em escola pública, o ProUni, Universidade para Todos, bolsa de estudo 50% até 100%, FIES, créditos educativos, financiamento de 50% para quem tem renda até de um salário mínimo e meio, e de até 50% para quem tem renda até 3 salários mínimos e 100% para quem renda familiar até de um salário mínimo e meio. E Mike Sandel critica esse sistema, notadamente o sistema norte-americano de cota. Como explicar, por exemplo, um sistema, sem nenhum demérito ao próprio sistema, mas apenas à luz do princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, porque não falar do princípio da isonomia formal e material. Como é que explica, por exemplo, um sistema, um parlamento que aprova uma lei de cotas, com base, é claro, né, no direito da isonomia material, que consiste exatamente em tratar os iguais desigualmente na medida de suas igualdades na forma da lei. Como é que, por exemplo, justifica você vai fazer um concurso público e lá no edital tem, por exemplo, previsão de 20% para negros, pardos, índios, etc. Você não demérito mesmo, porque isso aí é um direito que eles conseguiram ao longo da história, apenas para delimitar os contornos e alcance de um deficiente que, não obstante ser, por exemplo, portador de cegueira, ser, por exemplo, um portador ser um paraplégico e só ter 5% de vaga, enquanto do outro lado uma pessoa, só pela própria cor, se não demérito mesmo, apenas pela questão de razoabilidade, proporcionalidade e, por que não dizer, de justiça, a pessoa que está na cadeira de roda só tem direito a 5%. Isso é apenas apenas uma crítica de caráter eminentemente construtivo para que o sistema seja literalmente aprimorado. Esse é o objeto. Esse vem sendo o objeto desde o primeiro até o presente vídeo-aula que eu venho defendendo. O objetivo aqui não é fazer demérito a A, B ou C. Sistema A, B, C. Até porque democracia é isso. Democracia é você se indignar. Se indignar é legítimo, desde que se faça no palco adequado. Se estamos num palco de um processo, palco adequado é o quê? Processo administrativo, resolveu o processo judicial, resolveu ampla defesa contraditória, que se dá até o 2º grau,
Se estamos irresignados, indignados com, por exemplo, algum sistema político, aí é esperar 4 anos e votar para escolher um novo representante por meio do sufrágio universal, sobretudo por meio do voto secreto. Isso é democracia, como defendia o erudito premier, e por que não dizer ex-ministro britânico, quando discursava na Casa dos Comuns em idos de 1947, ao afirmar que a democracia é o pior dos regimes, a exceção dos piores, ou seja, o Churchill, em idos de 1947, quando discursava na Casa dos Comuns, que é exatamente o parlamento britânico, à época novidade em dizer que a democracia, vírgula, a democracia é a melhor dos regimes, é o pior dos regimes, a exceção dos demais, ou seja, o premier britânico estava exatamente dizendo que é melhor o barulho das revoluções ao silêncio das ditaduras, como defendia uma ex-presidente do Brasil, a saber, Sua Excelência Dilma Rousseff, que hoje, em que pese, se encontra como presidente do British Banco Internacional. Razão pela qual finalizo o presente estudo temático no sentido de dizer que não estou aqui a fazer nenhum demérito aos bacharéis, apenas para tentar, de alguma forma, ajudar e compartilhar a dor que não somente eles, como suas famílias, vêm amargando ao longo da história por não conseguirem, lamentavelmente, repita-se, lamentavelmente, pelos mais diversos motivos que não me faz, que não me permita dizer ou entrar no mérito, que isso é uma questão de foro ímpio de cada um, mas o fato é que compartilho não somente com os colegas eruditos bacharéis, assim como eu, também passei por essas agruras que não foram poucas, compartilho a dor que não somente você, mas a sua família está passando em razão de não ainda ter logrado êxito no exame de ordem. E quando eu digo não ainda, é porque você irá passar. Basta focar com disciplina, espírito de resiliência, procurando onde você errou no exame passado e a luz do que deu certo, e fatalmente você, se Deus quiser, irá lograr êxito na aprovação do clássico exame de ordem. Fico por aqui. Obrigado que o presente vídeo aula de alguma forma sirva para jogar luzes de Santo Agostinho em uma temática que ao longo dos dias e do tempo não vem hesitando, tampouco fazendo a menor cerimônia em roubar o sagrado sono e sossego dos milhares de bacharéis que se encontram literalmente impedidos de advogar por não terem ainda, repita-se, ainda, vocês irão conseguir e podem contar comigo naquilo que for, que eu puder compartilhar em toda a minha trajetória de quase 15 anos de advocacia e mais de 5 anos na universidade, no sentido de poder te ajudar de alguma forma a conseguir alcançar esse sonho e você efetivamente poder iniciar essa profissão que é a única, que para além de ser indispensável à administração da justiça, e não à toa, à luz do Estatuto, artigo 2º, o advogado é indispensável à administração da justiça
repetindo e referendando o artigo 133. No seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce função social. Veja, portanto, a importância do advogado. Para além de ser indispensável à administração da justiça, em que pese, é o único que tem assento constitucional, conforme artigo 131, 132, 133, 134 e 135 da Carta da República, razão pela qual me disponho desde já a todos os bacharéis de Direito, aos alunos de Direito que não conseguiram ainda ser literalmente aprovados no exame de ordem, para, de alguma forma, ajudá-los nesta aprovação. Bastando para tanto se inscrever no presente canal e demonstrar o seu interesse, que eu não virarei em preparar as mais diversas aulas para te ajudar a realizar este grande sonho profissional. Obrigado, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser.